Oi, meu nome é Marcos Alvim e nesse vídeo a gente vai falar sobre organização e documentação de fluxos no Alteryx Designer. E a ideia desse vídeo aqui, na verdade, é apresentar uma sugestão de organização e documentação. Não existe um padrão definido pela Alteryx nem nada, mas esse é um jeito que eu fui aprendendo ao longo da caminhada a trabalhar e que ajudou muito a mim, nos meus próprios fluxos, e ajudou a outras pessoas que vão dar manutenção nos meus fluxos de trabalho. E a ideia é a gente criar um fluxo nesse sentido aqui, que seja, vamos dizer assim, visualmente intuitivo, como se a gente estivesse imaginando uma visualização mesmo de dados. Mas a ideia é você rapidamente conseguir, através de cores, localizar no seu fluxo o que está acontecendo aonde, mas principalmente para não perder tempo quando você for voltar a trabalhar em um fluxo que às vezes ficou parado por alguns dias, ou mesmo que seja pelo final de semana. Porque quando um fluxo está bem documentado, as regras de negócio estão bem estabelecidas, você consegue entender rapidamente o que está acontecendo e consegue dar uma sequência no trabalho de uma maneira muito mais prática. E outra, se você precisar voltar e mudar alguma coisa em uma parte já construída do fluxo, você vai conseguir entender muito melhor os propósitos daquele pedaço e vai ter menos chance aí de, vamos dizer assim, de estragar o seu fluxo e ter que passar muito tempo tentando entender o que foi que você fez de errado. E sem contar que para trabalhar em equipe, ou por exemplo, se você acabar mudando de emprego e esse fluxo cair na mão de outra pessoa, esse fluxo vai ficar muito mais fácil para outra pessoa entender se ele estiver bem organizado e bem documentado. E lembrando, você pode também usar outros arquivos de suporte de documentação, arquivos externos ao Alteryx Designer. Mas nesse vídeo eu vou explorar só alguns conceitos de organização e documentação do próprio fluxo de trabalho. Então, começando aqui, o que eu acho essencial é você ter, digamos assim, um cabeçalho e uma legenda para o seu fluxo de trabalho. A ideia é ter esse cabeçalho inicial com o título do projeto e uma descrição aí geral de qual é o objetivo desse projeto e um guia de cores para que as pessoas possam entender através dessa legenda a sua documentação. E eu coloco também uma pequena parte aí embaixo para dizer qual foi a última data de atualização, o contato de quem construiu o fluxo, o contato de qual foi a última pessoa que fez a atualização nesse fluxo de trabalho. São informações importantes aí para quem precisar da manutenção no fluxo. E antes da gente entrar mais nos detalhes técnicos de como a gente faz essa documentação, eu vou pular aqui para uma apresentação para a gente entender quais são essas sugestões que eu recomendo. Nesse momento eu vou até sumir com a minha câmera aqui para ficar mais fácil da gente acompanhar aí a apresentação. E voltando aqui no Alteryx Designer, por que eu prefiro usar os containers para fazer o agrupamento de ferramentas e não posicionar elas em cima das caixas de comentário? Muitas vezes, quando você salvar o seu fluxo de trabalho e abrir ele de novo, vai aparecer isso aqui, ó. Vai aparecer que as suas caixas de comentário vão ficar por cima aí das suas ferramentas. E aí você vai ficar perdendo tempo para colocar as caixas de comentário para trás das ferramentas. Então minha dica é: nunca posicione as ferramentas em cima ou embaixo das caixas de comentário. E sem contar que quando você posiciona as ferramentas nos containers, você consegue carregar um grupo de ferramentas de um lugar para o outro e consegue também desativar ou ativar containers aí, ou seja, um grupo de ferramentas, porque às vezes você está fazendo o teste só em um pedaço do seu fluxo de trabalho e não nele todo. E para quem ainda não conhecia aí os containers, explicando um pouquinho mais detalhadamente, vocês estão vendo aí os sinais em vermelho, são esses botõezinhos que você consegue ativar e desativar temporariamente uma ferramenta, se tiver só uma ferramenta dentro do container ou uma parte do fluxo onde tiver todas aquelas ferramentas dentro desse container. E você consegue também não só agrupar ferramentas em uma seção, mas você consegue agrupar vários containers dentro de um outro container. Então você consegue fazer subseções e grandes seções aí do seu projeto, do seu fluxo de trabalho. E a maneira mais rápida para você adicionar um container é você selecionar as ferramentas que você quer agrupar dentro desse container, clicar com o botão direito e procurar a opção aí Add to New Container. E aí na caixa de comentários, ao invés de você posicionar a ferramenta nelas, você vai posicionar os comentários dentro dos containers para aquele grupo de ferramentas. E aí dentro delas você vai explicar a regra de negócio, ou às vezes deixar os lembretes ou os próximos passos de coisas que você ainda precisa desenvolver, ou até explicações dos testes que você está executando no seu fluxo de trabalho. E aqui tem uma dica legal para
o menu de anotações que tem dentro de cada ferramenta. Nas anotações eu costumo deixar só as explicações técnicas do que aquela ferramenta está executando exatamente. E aí na caixa de comentários eu vou escrever o que está sendo aplicado da regra de negócio naquele conjunto de ferramentas. E outra coisa interessante também para deixar um pouco mais limpo o seu fluxo de trabalho é você tornar algumas linhas de conexão que a gente chama de wireless. Elas vão ficar invisíveis. Ou seja, às vezes você vai eliminar aquele espaguete todo que está lá no seu fluxo de trabalho e vai deixar só as linhas principais aparecendo. E se você clicar em qualquer lugar em branco do Canvas, você vai abrir as configurações do fluxo de trabalho e você vai ter essas 3 opções aí. E essas opções são para você mudar o layout do seu fluxo de trabalho, né? Aí fica a eterna briga de se você prefere vertical ou horizontal o seu fluxo de trabalho. Você pode deixar as anotações sempre aparecendo ou escondê-las também para sempre e não utilizar anotações para documentar o seu fluxo. E você tem a opção também de mostrar a progressão de dados no seu fluxo de trabalho, só na hora que está rodando ou deixar aquilo aparecer sempre. E aí você vai ter ali um informativo de quantos registros estão passando em cada linha de conexão e qual a quantidade também de bytes que está sendo utilizada para aqueles registros. Então eu queria deixar essas 4 dicas finais aí para você organizar e documentar os seus fluxos de trabalho. A primeira é você manter só um input por arquivo, ou seja, se você tiver um arquivo que vai alimentar várias partes do seu fluxo de trabalho, não traga vários multi-inputs para esse mesmo arquivo, traga só um, porque você vai diminuir o tempo de processamento e vai ficar mais fácil você gerenciar quais são os dados que estão entrando no seu fluxo de trabalho. A segunda, que eu já falei bastante aqui, é não coloque as ferramentas nas caixas de comentários. A terceira dica é você manter as linhas de conexão só do eixo principal do seu fluxo de trabalho e tornar invisíveis todas aquelas linhas secundárias que podem atrapalhar aí a visibilidade do seu fluxo de trabalho. E uma outra coisa que eu já falei aqui também é anotações para explicações técnicas da ferramenta e as caixas de comentário para explicar as regras de negócio daquela seção do fluxo. Então reparem, aqui eu tenho explicações técnicas do diretório ou do que está acontecendo no filtro, nas anotações da ferramenta. Então se eu selecionar a ferramenta e ir na guia de anotações, a gente vai ter como alterar isso aqui para esse comentário, ou seja, essa anotação que eu prefiro usar para uma explicação técnica da ferramenta. Enquanto uma caixa de comentário colocada aí dentro do container e não por cima das ferramentas também, que vai explicar o que está acontecendo nessa seção. E isso ocorre aqui para o resto do nosso fluxo de trabalho também. Para cada seção a gente tem uma caixa de comentário aí explicando o que está acontecendo de fato com cada seção. Algumas conexões também eu tornei invisíveis para que elas não sujassem aí o meu fluxo. Então, quando eu clico aqui, eu ainda consigo ver elas aqui destacadas, mas se eu não estou com a ferramenta selecionada do meu fluxo, fica muito mais fácil de identificar aqui o caminho principal e o que está acontecendo aqui dentro do meu projeto. E também para o outro input que entra, e ele leva a linha lá para o final. Esse aqui eu até poderia ter deixado, né? Ele não ia impactar tanto. Então, a gente poderia entrar, por exemplo, aqui no menu de navegação e desmarcar a conexão wireless aqui para a saída dessa ferramenta Select. Mas enfim, eu posso entrar aqui novamente na navegação e tornar ela invisível. E aí quando eu não selecionar ela, ela vai sumir de fato. E a última dica que eu queria deixar aqui é que quando você for pintar a cor dos containers, de acordo com a função de cada container, e até também as caixas de comentário, é legal você já deixar salvo aqui nas cores personalizadas essas cores que você quer usar para definir cada seção aí do seu fluxo de trabalho, porque aí vai facilitar muito. Você pode usar as cores que já estão aqui em cima, mas muitas vezes você não quer usar as cores tão fortes ou quer uma paleta mais específica para a sua empresa. Então a minha dica é salve essas cores na paleta de cores. Basta você selecionar em qual quadradinho você quer que a cor fique salva, definir a cor aqui na sua direita e clicar nesse botãozinho aqui embaixo, adicionar as cores personalizadas. Se eu selecionar uma cor aqui, ó, esse verde aqui, como está selecionado aquele quadrado, quando eu adicionar, ele vai adicionar esse verde aqui e vai ficar salvo para você colocar em todos os outros containers que você quiser colocar esse verde. Então essas foram aí as minhas sugestões de documentação e organização de fluxos de trabalho no Alteryx Designer.
Eu espero, pelo seu bem e pelas outras pessoas que vão dar suporte no seu fluxo de trabalho, que você use, não necessariamente esses, mas conceitos de organização e documentação do seu fluxo de trabalho. E eu garanto, isso vai melhorar a sua vida a médio e longo prazo e vai melhorar a vida de todo mundo que vier a dar suporte no seu fluxo de trabalho um dia. Então eu vou ficando por aqui e eu te vejo no próximo vídeo.